Questão 8 é uma questão sobre trigonometria, parece, né? Tem aqui tangente, seno, cosseno, certo? Mas além de ser uma questão de trigonometria, ela é também uma questão de cálculo. Porque ela envolve esse conceito aqui, ó. O conceito de continuidade de uma função. Ok? Então, qual é o conceito de continuidade de uma função? Só para lembrar, você tem aqui uma função que é descontínua nesse ponto A, né? Porque pela esquerda, valores próximos de A, mas menores do que A, vão resultar nesse valor aqui para a função. E valores próximos de A pela direita vão resultar num valor diferente. Então isso aqui seria um exemplo de função descontínua em A, ok? Uma função contínua seria alguma coisa assim. Ou seja, o valor da função à esquerda e à direita é o mesmo, né? São valores próximos dentro de um raio. Ou seja, quanto mais próximo o x for desse valor, mais próximo o y será desse outro valor aqui, que será igual ao f de A, né? Tem que ser igual ao f de A, senão ela não seria contínua. Agora, existem algumas funções que têm um furo. Por exemplo, uma função seno de x sobre x. A função seno de x sobre x, ela tem um furo. Seno de x sobre x. Ela é descontínua em x igual a zero. Porque para valores próximos de zero, seno de x sobre x é próximo de 1. Porém, você não pode fazer x é igual a zero, senão você fica com 0 sobre 0, né? E 0 sobre 0 você não pode calcular o valor disto aqui para x igual a zero. Claro que para valores próximos de zero, no limite, esse limite aqui é igual a 1, né? No limite, mas exatamente em cima do valor não pode. Então, essa função aqui, seno de x sobre x, é uma função descontínua em x igual a zero. Agora, para ela ficar contínua, você tem que definir separadamente. Essa função vale isso aqui para x diferente de zero e ela vale 1, que a gente sabe que esse limite é 1, né? Ela vale 1 para x igual a zero. Então isso aqui se chama função definida por pares. Então você tampou aquele furo que tinha no meio do gráfico. E isso é exatamente o que você vai ter que fazer nessa função. Olha só. Considere A o menor arco no sentido trigonométrico positivo para o qual essa função aqui, tá vendo? É uma função definida por partes. Ela tem uma fórmula para x diferente de zero e ela tem um valor determinado, que é cosseno de A, é uma constante, para x igual a zero. Então é como se estivesse tampando o furo que tem no meio do gráfico. Bom, o que você tem que fazer? Você tem que obrigar o valor da função no ponto, no caso x igual a zero, tem que ser igual ao limite à esquerda e à direita naquele ponto. Vamos calcular o limite dessa função aqui. Limite em x igual a zero, então vamos calcular o limite quando x tende a zero de tangente de x sobre, vezes a raiz de 1 mais cosseno x sobre seno de 2x. Então isso aqui vai dar 0 sobre 0, né? Se você simplesmente substituir o valor, você vai ter cosseno de 0 vale 1, então isso aqui vai dar raiz de 2. Tangente de 0 é 0, seno de 2 vezes 0 é 0. Então isso aqui é um limite do tipo 0 sobre 0. Você tem que sumir com essa indeterminação. Como? Você vai usar o limite fundamental, seno de x sobre x, quando x tende a 0. Esse limite é igual a 1. Esse é um limite que você tem que conhecer, né? É um limite fundamental. Limite quando x tende a 0 do seno de x sobre x é igual a 1. E a gente tem que fazer isso aqui aparecer, né, de alguma forma. Ou então talvez nem precise. Nesse caso aqui talvez nem precise. Olha só, vamos trocar essa tangente de x por seno sobre cosseno. Então, isso aqui eu escrevi só para lembrar, mas talvez a gente nem precise usar isso. Vamos calcular esse limite aqui. Vou substituir a tangente por seno sobre cosseno. E o seno de 2x eu vou substituir por 2 seno x cosseno x, tá? Vou usar essa identidade trigonométrica. Então, esse limite aqui, em 0, vai ser limite quando x tende a 0. A tangente eu vou substituir por seno de x sobre cosseno de x.
Aqui vai ficar raiz quadrada de 1 mais cosseno x. Que isso aqui vai acabar dando raiz de 2, né? E aqui a gente tem esse seno de 2x. Vamos trocar por 2 seno x cosseno x. 2 seno x cosseno x é a fórmula para o seno de 2x. E aí esse seno de x aqui vai cortar. Veja bem, eu não estou cortando 0 por 0. Eu estou cortando dois valores infinitesimais próximos de zero, porque quando você calcula o limite, você não quer fazer o x igual a zero. Você faz x próximo de zero, tão próximo quanto você queira. Então esses valores aqui, seno de x, apesar de não serem iguais a zero, não tem problema, são valores próximos de zero, mas eles são iguais e você pode cortar, tá? Então esse limite aqui, que acontece? Quando você faz isso, você some com a indeterminação. Isso aqui vai ficar o limite. Quando x tende a zero, isso vai ficar raiz de 1 mais cosseno sobre 2 cosseno. E agora você pode substituir o x por zero, porque não vai dar indeterminação. Isso aqui vai dar raiz de 2, raiz de 2 sobre 2, né? Legal, então esse limite aqui, para x diferente de zero, esse limite, o limite dessa função aqui é raiz de 2 sobre 2. Ou seja, essa função, ela é contínua, em x é igual a zero, não é contínua, ela tem um furo em zero. Ela é alguma coisa assim, como essa. Muito bem, então essa função aqui, quando x tende a zero, o limite é raiz de 2 sobre 2. Agora, o gráfico dessa função é alguma coisa assim, e tem um furo em x igual a zero, né? Esse valor aqui é exatamente o raiz de 2 sobre 2. Para você fazer a função virar contínua em x igual a zero, você tem que tampar esse furo, ou seja, você tem que fazer com que o f de zero seja igual a isso, a raiz de 2 sobre 2. Então você tampou o furo e você fez a função virar contínua. Mas ele está falando aqui que esse valor em x igual a zero é cosseno de a. Então, para ela ser contínua, esse cosseno de a tem que ser igual a raiz de 2 sobre 2. Então, você tem que fazer cosseno de a. Você tem que fazer que cosseno de a seja raiz de 2 sobre 2, tá? Claro, o a é o 45 graus, né? É o π sobre... Vamos lembrar aqui, é o 45 graus que tem o cosseno igual a raiz de 2 sobre 2. 45 graus é o π sobre 4. Exatamente, π sobre 4. Então ele está falando o seguinte: considere que o A é o menor arco no sentido trigonométrico positivo, claro, sentido trigonométrico positivo, é isso aqui, sentido positivo. O menor deles é justamente o 45 graus, que é esse, que é o π sobre 4. Portanto, o ângulo A tem que ser π sobre 4. Então olha aqui, π sobre 4, resposta correta, letra E de eco.